Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 78 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema de hoje é importantíssimo, é sobre qual é o melhor estilo de liderança em um momento de crise. Porque todos nós, e eu faço essa pergunta para você, temos um estilo de liderança preferido. Qual é o seu? Outro dia eu conversava com um cliente e ele falava que o estilo dele era amigável, que tecnicamente nós chamamos de democrático, ou seja, ele gostava de ouvir as pessoas, de saber o que elas estavam pensando a respeito dos temas, né, que estavam acontecendo ali dentro da empresa. Mas o fato é o seguinte: será que o seu estilo é adequado para todas as situações? É claro que não. Ou seja, o que determina qual é o estilo que você tem que usar quando você está liderando pessoas é o contexto no qual você está. Já tinha parado para pensar nisso? E aí fica a pergunta, mas qual que é o seu contexto? Bom, quando eu falo isso, normalmente as pessoas trazem o contexto para o seu time, para como são as pessoas, o que está acontecendo ali dentro da empresa. É claro que isso é importante e você tem estilos mais adequados quando você fala com pessoas que têm muita coisa para dizer, ou então pessoas que são mais resistentes ao seu comando. Para cada uma dessas situações, tem um estilo mais apropriado. Entretanto, existe algo importantíssimo que você deve prestar atenção, que é o contexto econômico no qual você está. Você pode ser que esteja em uma fase de expansão, ou seja, as vendas dos seus produtos e serviços estão aumentando. Pode ser que você esteja numa fase de contração, ou seja, elas estão diminuindo, ou então estão estáveis em relação ao último trimestre ou ao último ano. Para cada uma dessas situações, você tem que saber qual que é o estilo mais adequado. E a pergunta que você tem que responder, portanto, é: em que momento você está? Você está em um momento de expansão, ou seja, as vendas estão aumentando? Ou você está no momento em que as vendas estão caindo? E o que você vai fazer se isso estiver acontecendo? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Agora, ela não é suficiente, porque tão importante quanto o momento no qual você está é você saber em que momento, para onde que nós estamos indo, ou seja, para onde que está indo a economia do país e do mundo. E a economia do país e do mundo, ela segue, evidentemente, o que está acontecendo nas grandes economias, quer seja a economia americana, a europeia, a chinesa ou japonesa. Portanto, uma informação fundamental para você definir qual é o estilo que você vai usar de liderança é você olhar para esses lugares e entender o que está acontecendo e o que isso significa. Ora, a gente precisa saber, por exemplo, como é que está os Estados Unidos, não é isso? Então, é importante você saber se os Estados Unidos estão numa fase de expansão, numa fase de contração, numa fase de declínio e principalmente o que vem por aí. Então, vou compartilhar aqui uma tela para você, onde eu procuro, aliás, quem me conhece sabe que eu uso muito essa informação para explicar para as pessoas como que você pode ler qual é a situação atual dos Estados Unidos, que ela mostra aqui um gráfico onde estão as vendas de caminhões pesados naquele país. E você observa que esse gráfico ele vem desde 1968 até hoje, e toda vez que essas vendas, que seguem ciclos bem determinados, formados por fase de expansão e de contração, toda vez que essas vendas elas chegam em um pico acima de 500 mil unidades por mês e caem de 4 a 15 meses, você tem uma contração econômica, uma recessão econômica. O que é uma recessão? Tecnicamente, é quando você tem 2 trimestres consecutivos de um PIB negativo. Então, você observa claramente isso acontecer. Vamos pegar as recessões mais próximas, né? No ano 2000, no ano de 2008, a Covid, que também você pode observar claramente que as vendas elas caíram quando estava próximo à Covid, e agora a gente tem a seguinte situação: de novo, as vendas aumentaram e elas estão oscilando de uma maneira nunca vista, aliás, próximos aos 500 mil, às 500 mil unidades. Aliás, no mês de setembro caiu abaixo disso, mas ele já fez isso anteriormente, o que é bastante estranho, essa oscilação nunca aconteceu
no passado, que significa que nós estamos em um momento assim bastante singular da economia americana. Mas, de qualquer forma, você observa o seguinte, que nós estamos no fim de uma grande fase de expansão. Ora, se você está no final de uma fase de expansão, o que, que vem em seguida? É só você olhar para o gráfico. Em seguida, nós estamos diante de uma contração econômica. E se você está no fim de uma fase de expansão econômica, indo para uma fase de contração, a pergunta que fica é: qual é a melhor forma de você liderar nesse contexto? Bom, primeiro você precisa entender qual que é o seu propósito nesse contexto. Se você vai entrar numa recessão econômica, o que você precisa se preocupar? É se você tem dinheiro, se você tem caixa para enfrentar esta recessão. Então, é por isso que quando você olha para investidores como Warren Buffett, você vê que ele está com, nesse momento, mais de 280 bilhões de dólares parado. Ué, como é que um investidor tem 280 bilhões de dólares parado se ele vive dos seus investimentos? É porque provavelmente ele está prevendo algo importante que vem por aí. É claro que existem muitos outros indicadores, mas é só para te dar um exemplo. E como que você faz, então, sendo líder na sua empresa, para conseguir esse caixa? Bom, infelizmente, você tem que usar dois estilos de liderança primordiais, que são os estilos coercivo e marca-passo. O que é o estilo coercivo? É aquele que você dá o comando para a pessoa, olha, faça o que eu estou dizendo para você fazer. Principalmente se você é uma pessoa experiente, você sabe que em um momento de crise, as coisas têm que acontecer de uma certa forma, que é aquela que você já testou, que você já passou por outras crises, você sabe que é assim que as coisas têm que funcionar. Ou seja, é um momento de você dizer para as pessoas e exigir que elas façam exatamente aquilo que você está pedindo. Então, este é um momento, por exemplo, de você antecipar as cobranças, de você dar desconto para os seus clientes, para trazer dinheiro para o caixa. O importante é fazer o caixa crescer o mais rápido possível. Um outro estilo que você pode aplicar também em um momento pré-crise, ou conforme a crise for avançar, é aquele estilo que nós chamamos de marca-passo. O estilo marca-passo é aquele que você dá um ritmo para as operações, ou seja, não é apenas que você pede para as pessoas fazerem, mas elas têm de fazer em um determinado ritmo para que o dinheiro entre em tempo hábil, para que você tenha o caixa necessário para enfrentar a crise econômica. Um ponto importante é o seguinte, é que esses dois estilos, eles geram um clima organizacional negativo, ou seja, as pessoas ficam meio desanimadas, ficam chateadas com você pelo fato de você estar sendo muito mandão, de você estar exigindo muito delas e assim por diante. Então, tão rápido quanto possível, quando você ver que você está com o caixa já preservado e você já está no meio da crise, mas você está pilotando já com as condições ideais, aí é o momento de você talvez mudar o estilo de liderança, se possível, para um estilo mais democrático, mais mobilizador ou até mesmo coach, ou seja, ou você vai ouvir mais as pessoas até para abaixar um pouquinho a pressão, vai ser mobilizador dizendo para elas, olha, tem uma visão aí, a gente vai passar por isso, a gente vai sair muito bem daqui, ou coach, que é aquele que você procura transferir conhecimento, principalmente as melhores práticas e também sua forma de pensar por meio de perguntas. Agora, eu quero fazer um convite para você, que nós temos uma sessão no nosso podcast que eu chamo de Conversa Controversa, onde eu costumo entrar em temas mais polêmicos e eu vou dar para você indicadores mais precisos para você saber quão próximos nós estamos na crise ou se nós já estamos avançando dentro dela. E, de qualquer modo, é importante você saber que existem indicadores, claro, muito mais confiáveis do que as vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos. Um número que eu acho importante você estar sempre de olho, que é aquele que o próprio Elon Musk, em uma entrevista que ele deu no começo do ano, quando ele foi perguntado, não sei se foi no começo do ano ou no final do ano passado, quando ele foi perguntado sobre as novas fábricas da Tesla, por que ele estava demorando tanto para construir, ele falou assim, eu estou esperando os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, é claro, estabilizarem. Ou seja, ele estava se referindo ao rendimento desses títulos. E quando você olha como eles estão hoje, é importante você observar que esses títulos eles estão apresentando um comportamento que estressa bastante o mercado. Então, se você olhar aqui o título americano de 10 anos, você vê que ele, de abril para cá, ele saiu ali de mais ou menos 4,6
caiu até 3,6 aproximadamente. Só que ele fez isso em maio, junho, julho, agosto, setembro, né, e começo de outubro. Então, mais ou menos 6 meses. E agora, em poucos dias, ele já recuperou metade desse seu rendimento. Ora, o que significa isso para nós? Na verdade, quando você tem um título em que o rendimento dele está aumentando, significa que as pessoas não estão querendo aquele título e o governo americano, mais especificamente o Banco Central, ele está tendo que emitir os títulos com uma taxa de juros maior, porque os títulos não estão sendo aceitos. Então, assim, a questão toda, você vê, nem parecem taxas de juros tão altas, né? Sai de 3,6 para 4,2. O problema aqui para nós não é tanto o valor desse rendimento. O problema é a velocidade com que isso está acontecendo, porque nós somos um tanto levados a prestar mais atenção na Bolsa de Valores e a gente não para pensar que tudo que acontece ali é derivado desse mercado de títulos públicos. Quer dizer, o maior mercado que tem são esse mercado das moedas que são gerados por títulos públicos, tanto americanos quanto de outros países. Muito bem, uma vez que você tem esses títulos públicos com o rendimento dele aumentando muito velozmente, é isso que desestabiliza o mercado financeiro, especificamente a Bolsa de Valores. Então, a minha recomendação a você é o seguinte: ora, se os títulos públicos começarem de 10 anos, que é o benchmark no mercado, começar a sair de 4,2 para 5, 6, 7, 10, aqui é o momento que realmente a gente vai começar a ter problemas no mercado acionário e provavelmente não apenas nele. Um outro ponto fundamental também é você olhar para a geopolítica. E antes de falarmos sobre a geopolítica, é importante você saber quais são as opções do Banco Central americano se essas taxas de juros do título público de 10 anos começarem a subir de maneira descontrolada. Ele tem exatamente duas opções. A primeira, que é o que ele tem usado quando ele quer que o mercado se mantenha mais estável, ou seja, ele começa a comprar, ele mesmo compra os títulos americanos, e, claro, isso faz com que a demanda por esses títulos aumente, e, é claro, a taxa de juros acaba diminuindo também. Ou, o que pode acontecer, ele fala, não, esse eu vou deixar o mercado estabelecer qual que é a taxa de juros aí de equilíbrio. E aí a questão pode sair rapidamente desses níveis que eu falei, de 4,2 para 5, 6, 7, etc. E aí que entra o fator geopolítico, porque eu não preciso te dizer que, claro, o Banco Central americano, apesar dele ser independente, né, as pessoas acham isso bom, mas na verdade é um desastre total para o mundo, o fato de nós termos bancos centrais independentes, mas não vamos entrar nesse assunto aqui. É importante você ver que se o Banco Central achar que quem vai entrar lá no governo americano vai ser alguém que ele não deseja, ele pode deixar realmente a economia acabar despencando. Ou seja, ele pode criar uma situação desfavorável para o próximo governo. Ou, se ele quiser, inclusive, que se ele acha que isso pode favorecer de alguma forma o governo atual, ele também pode fazer alguma coisa que faça com que os mercados, pelo fato de estarem numa situação ruim, sejam favoreçam o governo atual. Não sei como que isso é possível, mas enfim, é mais ou menos por aí que a coisa pode acontecer. E é claro que, quando eu falo de questões geopolíticas, eu estou me referindo também à guerra na Ucrânia contra a Rússia e às guerras ao redor de Israel, contra o Hamas, Hezbollah, os Houthis, na Síria e principalmente contra o Irã. Então, tudo isso está passando por toda essa situação é um contexto muito nervoso. Essa semana, você deve ter visto que vai haver uma reunião no BRICS na semana que vem, e essa reunião dos BRICS pode favorecer bastante a Rússia por criar formas dela fazer transações, principalmente por moedas digitais, fora do sistema que é mais controlado pelos Estados Unidos, que é quem impôs, junto com a Europa, uma série de sanções em função da guerra na Ucrânia. Então, assim, você tem essa reunião do BRICS na semana que vem, tem uma reunião do G20 em novembro, no começo de novembro, aqui no Brasil. Então, quando você olha essa questão que eu falei para você, dos títulos públicos de 10 anos, tendo uma taxa de juros aumentada, com as questões geopolíticas da eleição americana e mais essas questões que estão acontecendo nos BRICS e no G20, você observa que isso tudo cria uma situação onde pode haver uma desestabilização grande dos mercados, não apenas por fatores econômicos, mas por fatores geopolíticos e de muito interesse, porque é evidente que não apenas os países
mas também os grupos que controlam os Estados Unidos hoje não têm o interesse, por exemplo, na eleição do Donald Trump, que é o que o mercado está apontando como certo. Portanto, essa situação é que faz você ter que olhar com muita cautela tudo que está acontecendo para que você possa decidir de maneira apropriada o melhor estilo que você vai usar para liderar os seus negócios. No fundo, o que eu quero que você eh, tenha como resultado? O resultado principal aqui para nós é você observar o seguinte, que quando você lidera e você tem consciência daquilo que você está fazendo, você pode ter 3 resultados, que é, o primeiro dele é você não aprender nada com relação à experiência do que tanto do que eu estou falando, quanto a experiência que você já teve na sua liderança. Então, o líder que não aprende nada é aquele líder que ele chega lá numa idade mais madura, né, vamos dizer assim, 60, 70, 80 anos, e ele ali ele está no 0 a 0, quer dizer, ele já teve uma boa situação, já teve um bom emprego, um bom negócio, depois faliu, ou então perdeu o emprego, conseguiu uma outra oportunidade, conseguiu se recuperar, mas depois perdeu de novo. Então, nesse momento, ele não tem nenhum patrimônio, mas ele também não tem nenhuma dívida. Então, ele está ali começando os seus negócios novamente. Você tem também uma outra situação, que é o que eu quero mais evitar que aconteça com você, e é por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui falando sobre esse assunto, que é você ficar traumatizado. O que é um líder traumatizado? É aquele líder que ele começa a sua carreira e nessa carreira ele passa por uma fase de expansão e pela primeira vez ele enfrenta uma crise econômica. E essa crise o traumatiza, porque ele perde recursos, ele fica endividado, ou então a empresa dele vai à falência, ou ele perde o emprego. Só que isso traumatiza tanto que ele continua a evoluir em fase de expansão e contração. Só que quando ele cresce, ele nunca chega no ponto que ele esteve antes, e quando ele declina, ele cai abaixo do que ele já esteve antes. Ou seja, é um líder que quando chega ali nos seus 60, 70 anos, ele está numa situação deplorável financeiramente e também, infelizmente, psicologicamente. O que eu quero que aconteça com você é que você seja um líder transformador. O que é um líder transformador? É que ele sabe que não há como evitar essas fases de expansão e de contração. Então, o que ele faz? Quando ele está numa fase de expansão, como essa que nós estamos terminando agora, ele faz com que essa fase seja tão alta e tão duradoura quanto possível. E ele se prepara para que, quando vier a fase de contração, essa fase seja tão pouco duradoura e tão pouco profunda e ele esteja preparado para a fase seguinte. É exatamente isso que eu quero que aconteça com você e é por isso a minha preocupação de passar essas informações para você no episódio de hoje. E é claro, fica o meu convite para você se inscrever no nosso canal para ter acesso à Conversa Controversa, onde eu vou me aprofundar ainda mais nessas questões e mostrar como você ter um pouco mais de precisão ao saber se está próximo ou não um declínio econômico que pode afetar os seus negócios, a sua empresa e, é claro, a sua carreira. Espero que tenha sido muito útil para você e, é claro, que você goste, comente e compartilhe. E que esteja conosco em mais um episódio na semana que vem do podcast do canal O Executivo. Vamos recapitular o que nós vimos hoje? Então, eu falei para você que a gente pode estar em vista de uma grande crise econômica. Quando você está perto de uma crise, você tem 2 estilos principais de liderança que você deve adotar, que é seja o estilo coercivo ou o estilo marca-passo. E também falei para você o seguinte, que antes de entrar numa crise econômica, o que é importante é você ter caixa. Então, você usa esses 2 estilos para que você tenha caixa antes de entrar na crise econômica. Falei, inclusive, que o Warren Buffett está com caixa bem alto nesse momento. Esse é um ponto para você prestar bastante atenção. Cuidado para não usar esses 2 estilos indefinidamente, porque gera um clima organizacional negativo, e preste bastante atenção na movimentação da curva de rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, porque a crise acontece principalmente quando isso se torna descontrolado, ou seja, quando o valor desse rendimento, desses juros, começa a aumentar de maneira descontrolada, 4, 5, 7, 10%, aí é um momento que você tem, em geral, a queda nas bolsas de valores. Bom, fiz essa recapitulação e repito o meu convite a você. Espero que tenha sido muito útil a você esse episódio. É claro que você goste, comente e compartilhe. E se inscreva no canal O Executivo. Conto com a sua audiência também para a semana que vem, quinta-feira, às 19h30. Um grande abraço e vamos em frente!